Me dá licença. Ana, mandei uma solicitação para ti, tu recebeu? Ana? Oi, Ju. Sempre, né? Virou oi, Ju. Aninha, eu mandei a solicitação para ti. Oi, Ana. Gente, peraí, eu não tô conseguindo. Acho que a Ana não tá me. Oi, pessoal, tudo bom? Ah, agora a Ana mandou aqui. Vamos ver. Tô enviando a solicitação. Mandei de novo. Vê se tu consegue abrir. Foi. Oi! Deixa eu pôr meu fone aqui. Bom, Demorou, mas foi. E aí, tudo jóia, mana? bem-vinda! Tá, obrigada. Estamos aqui, Ah, passamos até batom. vai até batom, deixa eu ver, tá linda, como sempre. Viu, gente? Ana, muito feliz por esse nosso encontro aqui. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o eu, o tu, o nós e essa construção do nosso lugar nesse mundão, né? De nosso Deus, assim. Então, a palavra está contigo para te se apresentar, para falar das tuas multiprofissões. Então, pode começar a conduzir o nosso papo. Eu faço sucesso, né, querida? A gente começa aí, né? Claro. Tá muito bem. Gente, então, primeiramente, ó, Fer, não dá pra ver, mas eu tô com a camiseta. Ai, meu Deus, tô com a camiseta. Ai, gente, eu também estou de questionário hoje. Deixa eu mostrar o meu modelito. Vai ser lançado na próxima semana. Aqui, ó. Opa, essa é a linha lisa da questionário, que vem com uma perguntinha interna. Então, essa é a Muscle com gola. Já estamos aqui fazendo propaganda. Ai, mas fico muito feliz em tu estar aqui, fazendo parte dessa história toda. E as nossas conversas são sempre ótimas. Então, a palavra está contigo. Muito bem. Então, assim, gente, a Fer me convidou para falar um pouco sobre o eu, o tu, o nós e essa questão do coletivo. Na verdade, assim, são os nossos muitos devaneios, né, Fer? Então, eu vim para trabalhar aqui em Guarapuava e aí me encontrei com algumas figuras, assim, que me auxiliaram muito nesse processo, inclusive de construção desse meu outro lugar. E aí, a Fer foi uma dessas pessoas. A gente se identificou pra caramba, porque eu venho, na verdade, da geografia e ela da biologia. Só que eu entendo. Então, assim, a nossa visão de mundo, eu entendo que ela é bem parecida, né? Então, a gente tem muitas nuances, muitas semelhanças. Até pela formação que a gente tem, entender essa terra, esse mundão aí como um organismo vivo, a gente sempre conversa sobre isso. E aí, então não tem como eu me desfazer, eu até falo isso muito para os alunos, né? Não tem como eu me desfazer desse lugar da geografia mesmo para falar de algum tema, de alguma questão na psicologia. E aí a Fer me convidou, então, para falar um pouco sobre isso com vocês. Eu sou geógrafa, então, sou psicóloga, sou licenciada também em geografia e sou mestre em desenvolvimento comunitário. Né? O meu principal lugar de fala é o de docente, é o da educação, eu falo que o primeiro é esse. Mas eu já transitei um monte de lugar, né? Sou psicóloga clínica de orientação psicanalítica, então tem todos esses lugares aí. Eu estudei muito a geografia cultural, a geografia humana, até mesmo no mestrado, que era interdisciplinar, e aí acabo na psicologia, além da clínica, na psicologia social, na psicologia comunitária, nesses lugares, né? Então, esse é o meu lugar de fala, né? Mas sou humana, eu falo isso para os alunos, acima de tudo, né? Sou humana, estou nesse trânsito aí de tentar aprender sobre as coisas, sobre a vida. É isso. Muito bem.
E por que você me convidou, Fernanda? O que você acha? O que te motivou? Então, Ana, na verdade, assim, você é uma amiga querida, é um presente, assim, que a gente se conheceu entre os intervalos, né, das salas de aula, e eu pude trabalhar mais perto contigo no momento que tu abraçou o curso de psicologia enquanto coordenadora, e eu comecei a te admirar não só como profissional, mas é uma amiga querida que me ajudou muito e as nossas conversas sempre foram muito incríveis, assim. Tu me ajudou muito a me organizar em um determinado momento da minha vida, mas eu vejo que as nossas conversas são muito boas e eu gostaria de compartilhá-las com o mundo, assim, porque eu te acho assim, é uma pérola, é uma joia tão preciosa que o mundo precisa conhecer, sabe? E eu vejo que a Questionário é muito isso, né? Além das questões que a gente levanta todos os dias, e de conexões, enfim, eu vejo muito da psicologia, da questão da reflexão, do autoconhecimento, e saber como que a gente consegue se inserir nesse mundo, de que maneira, quais são os passos que a gente tem para chegar até esse lugar, que sim, sempre tem lugar para mais um, e se fazer ouvir, e se fazer ser a própria voz, né? Então é uma coisa tão importante, assim, que precisa ter um certo cuidado com isso. Então, acho que a ideia de te convidar, não só com esse tema, mas tem tantos outros que a gente poderia ter escolhido para trazer aqui, e esse eu espero que seja só o primeiro. Então, eu começo abrindo, assim, te fazendo essa pergunta, assim, qual que é o momento em que a gente se reconhece enquanto eu, sabe? Quando que a gente tem essa consciência de que eu sou uma pessoa, que eu recebi um nome dos meus pais, né? Como que a gente cria essa identidade do indivíduo, do sujeito, e que a partir disso a gente vai traçar uma série de outros caminhos pela frente. Tá. Então, assim, a recíproca é verdadeira, você sabe, que eu também te acho uma joia nesse universo. Nossa, quanta rasgação de seda, meu Deus. E aí, né, gente, como é que a gente se reconhece como humana? Então, eu já expliquei para vocês o meu lugar de fala, ele não é somente da psico, né, ele é inter, ele transita nesses lugares todos, mas eu começo citando a psicanálise, né? Então, a psicanálise vai contar, vai explicar muito bem esse lugar, nos dizer sujeitos a partir da linguagem, ou seja, do momento em que a gente se reconhece. Eu até estava explicando esses dias numa aula, eu falei assim, por exemplo, quando você nasceu, você não sabia, sei lá, que mamãe era mamãe, papai era papai, irmãozinho era irmãozinho, todas essas coisas. Aí, de repente, eu até usei o exemplo do meu nome, eu falei, de repente, alguém olhou para mim e começou a me chamar de Ana. Aí você, pera lá, essa Ana aí tem alguma coisa a ver comigo, deve ter algum negócio aí a ver comigo. E aí eu comecei a me entender como Ana. Ana, então, era um signo, né? Uma palavra. Então começa a fazer sentido que todas as pessoas olham para mim e dizem assim, Ana. É claro que Ana lá, quando eu tinha 1 aninho, 2 aninhos, comecei a me reconhecer nesses lugares, não tinha esse sentido do que é ser a Ana, estar no mundo como a Ana Bela, né? Você como Fernanda, enfim, cada um de nós. Mas destes tantos lugares onde eu fui atravessando, inclusive das atuações, eu diria, no meu grupo primitivo, que é a minha família, depois na escolinha, na comunidade, né, em todos esses outros lugares, eu comecei, então, a me reconhecer, eu comecei a me olhar no espelho, né, a gente fala sobre a fase do espelho em que você se olha e você pensa, pera lá, quem tá lá sou eu, gente, né, e aí você começa a construir uma série de caracterizações, de sentidos, né, é claro que esse é um dos temas das nossas tantas conversas, né? Como influencia os caminhos que nós traçamos desde lá desse início, né? Então, é claro que a gente vivencia o aqui e o agora, sim, mas esse aqui e agora está o tempo todo atravessado de tudo que a gente viveu lá atrás. É impossível a gente dizer que nós somos influenciados somente pelo aqui e o agora, isso não existe.
tá? Então, assim, a nossa história, a história da sociedade, a história da cultura, tudo isso tem a ver com o que eu sou. A gente costuma dizer, a minha estrutura clínica, a minha matriz identitária, sim, mas entenda que você é atravessado por uma série de outras estruturas, então é um pouco, não é que é errado, você é total, você é um sujeito único, e a gente valoriza você como tal, né? Então, inclusive, quando a gente atende na psicologia, ou mesmo o aluno, o usuário, o cliente, a gente tem que olhar ele como único. Mas eu não posso dizer que ele se fez em totalidade somente a partir da experiência dele. Não dá, tá? Não somos ilhas, né? Não dá, gente, tá? Então, assim, a gente é atravessado de muitas coisas. Inclusive, esse é o tema da conversa de hoje, né? É a gente entender um pouco como é que a gente chega... Na verdade, não é nem chegar. Como é que a gente se fez? Porque eu fui moldada na coletividade. Nós somos moldados nos tantos grupos com quem a gente convive. É impossível dizer, por exemplo, tanto que a gente tem maneira de dizer assim, o meu código de conduta, o meu código de valores... Gente, vou contar um segredo. Isso não existe. Não existe. Não tem o teu código de valores. Você formou ele a partir das tantas experiências que você vivenciou, das tantas pessoas. Já pararam para pensar como muito, mas muito mesmo do que a gente fala não é nosso. A gente ouviu do pai, da mãe, do periquito, do papagaio, da vizinha, da professora, das pessoas com quem a gente convive. Não existe, então, essa pauta de que você criou tudo o que você é. Você é o que você é e é valorizado por ser você, sim. Mas a gente não pode se destituir de todas essas aprendizagens, né? Nossa. Começamos aí. Exato. E assim, tem algo assim que está muito presente, essa questão Ai, a Bibi está aqui, ó, passando para variar. A questão do se conhecer, né, do autoconhecimento, e a psicologia vem para nos ajudar nessa busca, e eu vejo que é uma construção dia após dia, assim. Então, até eu estava lendo essa semana a questão daquela filosofia africana, né, o Ubuntu. Então, você é uma pessoa e que você se faz a partir de outras pessoas. Então, eu sou porque todos somos. Então, a gente precisa ter, sim, um senso de coletividade, de pensar no outro, a questão que vem do acolhimento, da compaixão, da empatia. Então, o nosso eu é importante, mas saber que nós estamos inseridos num grupo, num coletivo, e que isso depois, né, molda a sociedade em que a gente vive, e é muito importante ter essa percepção. Então, eu acho que seria interessante também pontuar algumas definições dessa questão do eu, o sujeito, o indivíduo, a questão do ego, que a gente usa muito, às vezes, sem saber o real sentido da palavra, né? Tipo, o que é o egóico, a questão do egoísmo, né, do egocentrismo. Então, se você puder conversar um pouquinho sobre esses conceitos, assim, acho que seria bem enriquecedor. A gente se entende no mundo a partir, primeiro assim, ó, a gente tem que entender que a vida me prescreve e me proscreve. Duas palavras bonitas. O que isso significa? Gente, o mundo já existia antes de você, então você não é o centrinho. Vamos começar por aí. Depois, a vida vai, olha que incrível, a vida vai continuar existindo mesmo que você não exista. Então é triste, né, quando a gente ouve isso, porque a gente pensa assim, puxa, mas você não disse que eu sou alguém especial, que eu sou alguém total, que eu sou alguém plural. Você é tudo isso, querido, eu também sou. Só que assim, a gente não pode acreditar que a vida, as coisas existem a partir daquilo que eu entendo como certo no mundo, né? E aí é que mora o problema, né? O probleminha da história toda. Eu sou um indivíduo. O que é um indivíduo? Indivíduo é alguém único, né? Indivíduo parte lá do humanismo do século XV. Eu sou única no mundo. Então, a gente passa a valorizar o humanismo, inclusive é daí que surge, né, a corrente antropocentrista, né, saindo, né, de alguns outros lugares, inclusive emergindo a ciência, tudo isso aí, a psicologia nasce daí também. Mas esse indivíduo, ainda que a gente possa entendê-lo como assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque indivíduo, daí, às vezes, a gente acaba colocando ele, assim, muito como separado, repartido,
da totalidade, e aí complica. Aí vem Bourdieu e Foucault, que são dois caras incríveis, falar sobre poder, e eles dizem assim, tá, mas eu sou sujeito também. O que é sujeito? Eu sou um sujeito no mundo, gente. Ao passo que, não vou ficar aqui falando o nome dos caras, mas Durkheim, Weber, Marx, todos esses caras aí, vão lá e vão estudar e vão entender assim, ó, existe o fato social, que é o quê? Você responde muito à sociedade. A gente é tudo alienado, gente. Não me vem com essa historinha aí também, porque eu sou livre. Viu? Não é livre coisa nenhuma. Só lhe trago verdades. Eu falo isso para os alunos. Não somos totalmente livres, porque nós somos respondentes a vários sistemas, né? Mas a gente também tem a opção da ação social. O que é isso? Eu posso criar coisas, eu posso vivenciar outros fenômenos, eu posso me valer do que a Fernanda está fazendo muito bem, ser criativa, gente, criativa. A marca dela é um ponto de criatividade no mundo, é por isso que eu tô aqui, não é só porque eu sou amiga dela, não. É um ponto de criatividade, é isso mesmo. Então, assim, eu sou indivíduo, eu sou sujeito, eu estou inserida em um monte de outras estruturas, comunidade, tem comunidade ao meu redor. Olha que importante a gente olhar para o coleguinha e querer saber o que ele está vivendo, né? Não ficar olhando só para um biguinho ali, né? Aquela coisa, de novo, né? O antropocentrismo, ok, ele foi importante para a história, para o desenvolvimento da ciência, mas tem umas partes que não é muito boa nele, não. Aí a gente tem os grupos sociais com os quais a gente convive, também é mega importante, porque, por exemplo, a gente pode não perceber, mas eu tenho essa mania que vocês não estão vendo porque o quadrante aqui tá pequeno, mas eu falo me batendo, né? Eu falo com as mãos, assim, andando, loucamente. Por quê? Porque eu venho de uma família que é assim, né? Não sei o quê, né? Isso, por exemplo, é uma característica do meu grupo primitivo que eu herdei, mas isso não é somente sobre o grupo primitivo, é sobre essa questão da linguagem cinésica, é sobre tudo que a gente faz. A gente costuma dizer assim, né, quando a gente é adolescente, a gente olha e diz assim, nossa, mas eu nunca vou fazer isso que a minha mãe faz, mas eu nunca vou fazer isso que meu pai faz. Aí a gente fica velho, né, Fer? Aí a gente vê que a gente repete muita coisa, mas é muita coisa. Por quê? Porque nós aprendemos com esses grupos primitivos e com os outros tantos grupos com quem vamos nos relacionar. Então, assim, só aqui a gente já entendeu que você é, sim, um indivíduo, você é, sim, um sujeito, mas, não dá para a gente se destituir da comunidade, do grupo, e ainda tem instâncias maiores, instituição, organização, equipamento, estabelecimento, nem vou entrar aqui, mas tem uma que é muito importante, que é a sociedade, a cultura. A gente não pode esquecer que a gente vive num lugar muito maior que a gente, que é a cultura. E a cultura é quem dita o que a gente tem que fazer. Nos molda, né? Nos molda. Não tem que fazer, gente. Não tem o que fazer. Então, assim, e de novo, ao passo que tem questões instituídas que são bem legais, tem coisas que não são tão legais, que é o que a gente chama, e a gata quer participar, que é o que a gente chama de tipificação. O que é isso? A gente cria padrões, sabe? Padrões sociais, de como as pessoas têm que ser, de como é que a gente tem que se comportar, o que é o certo, o que é o errado. E isso ferra conosco. Por quê? Porque isso não fala sobre a realidade. É isso, né? Então, só que a gente já viu que a gente está inserido em um monte de estrutura. E essas estruturas estão nos moldando o tempo todo. É bom, porque aí a gente entende também que a gente não está só inserido no eu, né? No ego. E aí você perguntou sobre isso, eu já vou dizer. A gente está inserido em vários lugares que são coletivos, que são maiores. Estava lendo sobre Marte essa semana, porque eu sou a louca das astronomia, a Fernanda também é. E aí a gente gosta de ler sobre isso, gosta de pirar nessas coisas, e aí eu lendo lá sobre Marte. Marte tem a teoria de que ele foi um planeta incrível, tal como a Terra há pouco tempo atrás. E o que aconteceu, né? É uma teoria, né, gente? Mas o que aconteceu? Que devastação foi essa, né, climática, que matou o planeta? Então, quando a gente conversa, né, Fer, a gente começa numas conversas superficiais, a gente chega em Marte, é um negócio assim, né? Mas é um exemplo importante para a gente pensar assim, que lugar é esse que eu desejo viver, que relações são essas que eu desejo manter, que produtos são esses que eu quero produzir, que serviços são esses que eu quero empregar, né? Então, e não tem como pensar em todas essas bases se eu não pensar em quem eu sou, qual foi a educação que eu tive. Esses dias eu li um negócio tão importante, não tem como você acreditar em Deus se você não acredita na humanidade. Simples. Se você não acredita nas pessoas
e se educa para essa coletividade, não tem como você acreditar em Deus, ou seja, em algo, né? E aqui eu não estou falando de religião, estou falando das crenças das pessoas, a forma como elas praticam isso. Então, a complexidade é muito maior, né, do que a gente entende. Ego é uma instância psíquica caracterizada por Freud, e ele vai falar sobre nós teríamos, então, vamos vivenciar no aparelho psíquico 3 instâncias: o id, o ego e o superego. Então, o ego seria, digamos assim, essa tentativa de organização psíquica frente ao real. O id seria o desejo, né, em alguns lugares ali da pulsão, e o superego transitaria nas leis, regras, normas, crenças e valores, a cultura. Então, o que a cultura... Olha que difícil. Fica o nosso desejo, né, o que eu quero, fica a cultura dizendo o que eu devo, e eu, coitadinho, no meu ego no meio aqui, ó, né, dançando com essas instâncias. Né? É uma série de conflitos de todos os lados, você é bombardeado por esses 3 ali, e você tem que sair vivo diante de tudo isso, né? E como é que a gente sobrevive no mundo? Através da criatividade. O que é criatividade? O que é o processo criativo? É você elaborar outros sentidos, é você buscar novas significações. Sabe aquilo, Pichon Rivière, que é o cara que eu estudo? Se você fica parado no mundo, você morre. É isso. E não é só a morte física, é a morte simbólica, né? O que você não consegue lidar. Então, só aqui, quando a gente diz assim, aí o eu, queridos. Não, queridas. O eu é tudo isso que eu falei aqui. É um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí sim, por que a gente sofre, gente? Porque a gente não consegue entender esses tantos lugares, porque existe essa questão dos conflitos mesmo pulsionais, né? Do que eu quero, do que eu tenho, do que... Como é que eu vou responder a todas essas instâncias? Então é difícil mesmo, porque são lugares sensíveis e complexos ao mesmo tempo, né? Enfim, sobre essas estruturas, acho que eu respondi. Agora, assim, nesse trânsito, o que eu acho que é interessante, porque a gente está falando sobre coletividade, né? O que eu acho interessante da gente pensar, e eu preciso partir de um lugar que eu quero que você diga. Você já falou isso em outros vídeos, mas eu acho que a gente tem que firmar. Por exemplo, por que você criou a tua marca? Nossa, era para você me entrevistar e sou eu que estou me mitidando, né? Na verdade, é um bate-papo de amigas, queridas. Isso aí, eu vejo assim, então, eu acho que nesse contexto, assim, falando nesse mundo que eu caí de paraquedas, que é a moda, eu via uma certa necessidade, é como se fosse dar um chacoalha nas pessoas, entendeu? E eu utilizei as camisetas para trazer essa mensagem, que na verdade, além da mensagem, eu acho que é um sentimento. Então, são mensagens que querem transmitir um sentimento e de fazer com que as pessoas reflitam. Porque o que eu vejo é assim, você sai na rua, ou eu sempre trago essa questão do busão, né? Você tá lá no ônibus, tá todo mundo ouvindo sua música no seu smartphone, mas as pessoas estão tão no piloto automático que parece que elas se distanciaram dessa questão, tipo, quem eu sou, qual é a minha história, qual o meu sonho, o que me inspira. Então foram esses os pilares que vieram para nortear, questionar, né? E com esse nome, assim, que já traduz a essência da marca, que é isso, é você se questionar de inúmeras formas. Então, eu acho que eu já falei isso em alguns momentos, eu não vejo a questionar como uma marca de roupa, eu vejo ela como uma marca no mundo, assim, sabe? Então, é esse chacoalha para que você perceba, que você de fato, né, a partir de perguntas, que você faça uma reflexão e que isso gere um certo movimento. Acho que isso é o mais importante. Ressignificar, reconectar. Então, a questão da conexão, assim, tanto você se reconectar consigo, com as peças de roupa que te abraçam e que você escolhe. E sim, é uma maneira de você se comunicar com o mundo. Então, de que maneira que você se reconecta com o mundo, né? Então, foi muito, assim, um lado filosófico também da história, e eu não me imaginava entrar para esse mundo de uma forma que não fosse essa, trazendo essa questão da filosofia, de uma certa sustentabilidade, né, que por enquanto é o que está no meu alcance, que
que eu já comentei aqui, que não é algo, né, 100%, mas que um passinho de cada vez a gente vai conseguindo fazer o que está no nosso alcance, mas eu acredito muito nisso, assim, de fazer a diferença para as pessoas nesse sentido. Nessa semana a gente conversou e eu dei um exemplo, né? Eu falei assim, ó, por exemplo, a Black Friday, né? Gente, não tô dizendo que a gente não pode comprar, tá? Quero deixar isso bem claro até mesmo porque às vezes com porcaria, às vezes com porcaria. Deveria comprar, não deveria, mas compramos coisa que a gente nunca vai usar, infelizmente. Só por conta do preço, né? Às vezes a gente acaba sendo atraído porque tá baratinho e você acaba comprando sem pensar, sem refletir, poxa, mas será que eu preciso disso? Então, é aquele consumismo que é o oposto do consumo consciente, né? Débora, a Dé, se tiver aí, ela vai entender perfeitamente, porque ela me pergunta, Ana, por que você comprou isso? Mas tá barato. Que, olha lá. Beijo, Dé. Nem comenta, Dé. Aí, a gente faz isso porque culturalmente nós fomos treinados a sermos respondentes, né? O que é cultura? A cultura é uma integração de normas, regras, crenças e valores, é um código, né? Vamos dizer assim. E esse código vai ditar a forma como nós nos comportamos no mundo. É claro que, de novo, nós temos autonomia para negar, dizer, olha, eu acho que aqui, isso daqui, por exemplo, não está mais sendo funcional para mim. E não somente para mim. Vou dar exemplos aqui, tristes. Racismo, xenofobia, todos os tipos de preconceito, tipificações, que mais? Violência contra a mulher, violência contra a criança e idosos, animais. Então, assim, todos esses lugares aqui falam sobre, infelizmente, a cultura. Nós fomos treinados a sermos respondentes disso. Quando é que um patrimônio, ou seja, uma identidade cultural, deixa de fazer parte da comunidade humana? Quando ela não tem mais sentido. Então, assim, a gente está vivendo isso e isso não está mais dando sentido para a gente. Até citei exemplos. Existem várias culturas que até pouquíssimo tempo atrás nós praticávamos e a gente deixou de praticar, né? Então, por exemplo, até porque a minha família, todo mundo fazia curso de gaúcho lá, das danças gaúchas. Eu não fiz. E nem os meus primos fizeram. Então, não estou dizendo que a cultura gaúcha no Paraná vai morrer. Não estou dizendo isso. Não fique chateada, Fernanda. Mas existem algumas pessoas, olha lá, as novas gerações, vamos dizer assim, não estão mais praticando alguns patrimônios culturais que antes eram praticados. Isso a gente estava falando de cultura, é porque as pessoas acham que cultura é só isso assim, por exemplo, dança típica, comida típica. Não, cultura é tudo que você faz, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por que você compra, por exemplo, o teu celular tá bom, você vai lá e compra outro, né? Porque você diz, tá na promoção, né? Tá na promoção, é um pouquinho melhor. E o modelo é novo, e como é que eu vou andar? Gente, nossa, eu gasto meu celular até, tipo assim, até ele quebrar mais ou menos, entendeu? Então, assim, o que acontece nesse modelo, infelizmente, que é sistêmico e vai se reproduzindo? É que a gente acaba reproduzindo coisas que já não são mais necessárias pra gente. Aí a gente estava conversando, esse exemplo da Black Friday. Cara, sai o negócio ali, Black Friday, o que a gente faz? Corre pra lojinha e pensa assim, vou comprar isso aqui que eu não preciso, né? Mas só para dizer é bem isso aí, porque tá barato, tá lá com 70% de desconto. De novo, não tô dizendo que a gente consegue, gente, ser sustentável. Não, eu trabalho com a EDS há quanto tempo? Educação para o Desenvolvimento Sustentável, desde lá da geografia. A gente não consegue fazer isso o tempo todo, como a Fernanda colocou. Mas será mesmo que nós precisamos continuar nos respondentes a determinadas culturas que nos fazem, por exemplo, e aí eu vou usar um exemplo que a Fer trouxe, acho que até mais do que egocêntricos, egoístas, né? Ao não vislumbrar a coletividade. Por que eu perguntei o motivo pelo qual você pensou na questionário? Porque isso já era algo que em você já não respondia mais como cultura. Tem várias coisas da cultura que você já olha e pensa assim, cara, isso aqui não tinha mais que tá rolando. E aí isso começou a te mobilizar, isso começou a te incomodar. E aí você vai para a moda, mas não uma moda aí, vamos dizer, não sei o nome dos termos das modas aí, mas não essa moda clássica que a gente vê e que é só produção pela produção, né? Isso aí.
uma moda que, opa, vamos pensar numa moda sustentável, num recurso ou outro, vamos fazer. E eu achei fantástico a ideia quando você traz questionar, né? A psicologia, eu falo que antes de mais tudo, ela é argumentativa, ela quer indagadora, ela quer perguntar sobre tudo, né? Respondendo a uma demanda, isso mesmo, né? Respondendo ao que a própria cultura está solicitando. E isso, né, que é a gente sair um pouco desse capitalismo exacerbado. A gente tem uma premissa, que é o que a gente chama de paradigma do vencedor, que é aquilo. Se você não é o primeiro, você é o último, não é assim? Você tem uma sala de 30 alunos. Infelizmente, assim ainda. A gente bonifica quem tirou 100, a gente não bonifica quem tirou 85, 90, 60. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos essa questão de sermos competitivos, de sermos, né? Isso é arcaico, gente. Isso é triste. Porque isso nos segrega, né? Mas sabe que eu acho que mesmo assim, tipo, a gente pensando ok, que muitas coisas vêm mudando, né? Mas no meu ponto de vista, vem mudando bem devagar, sabe? Porque eu acho que hoje, com todos os recursos que a gente tem coisas que não são mais aceitáveis, né? Então, por exemplo, quando eu vejo assim também essa questão do modismo enquanto determinadas tendências, não tô nem aí para tendência. Você tem que se identificar com aquilo que você gosta, com o que te representa, independente se tá demodê ou não. Por exemplo, pegar um exemplo aqui, calça bag ou calça e tal, que a moda ela é um espiral, né? Vem e vai, sempre reformulada. Mas, independente de tendência, você tem que usar aquilo que você gosta, que você se sente bem. E eu acho que, hoje em dia, está se desprendendo um pouco disso, né? Só que, mesmo assim, eu acho que tá meio tarde demais, porque já era para ter dado esse clique há muito tempo, né? Então, é uma coisa que ainda me incomoda, sabe? Mas incomoda todo mundo. Ao passo que você incomoda na moda, me incomoda na moda também, porque às vezes eu quero usar as coisas que eu quero e eu uso mesmo, não tô nem aí pra paçoca. Mas eu assim, também. Total. Mas assim, e é bom conversar com alguém, por exemplo, você entende mais disso do que eu. Então é isso mesmo, né? Que a gente tem que. Daí entra a palavrinha, a Rô ainda que tá aqui, colocou problematizar, desconstruir. Gente, o que é a tal da desconstrução? Simbolizar, elaborar. Eu amo essa palavra, elaborar. O que é elaborar? Trabalhar em cima daquele conceito. Até coloquei aqui uma das coisas para falar. A gente precisa ser mais empático com as pessoas, com as coisas, com os movimentos. Olha lá. E a gente tem um problema nessa palavrinha. Ela é sempre entendida, empatia, como colocar-se no lugar do outro. Não dá para você se colocar no lugar do outro. Física clássica, gente. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não dá. Tá bom, gente? Agora, o que é empatia? É simbolicamente você tentar entender o lugar do coleguinha, né? Difícil fazer isso. Sim, difícil fazer isso às vezes. Mas assim, é treinar, é treino. Tanto que é isso mesmo. A vivência social, a vivência humana, ela é um treino. Inclusive, a nossa espécie, ela só sobreviveu porque ela treinou de muitas formas conforme a cultura foi acontecendo. Então, quando a gente fala, você diz assim, mas tá devagar, mas Fer, você já parou para pensar que a gente está há mais ou menos 1,5 milhão de anos tentando desenvolver nossa cultura? Faz 7 mil anos que começou a surgir a escrita, amiga. Faz 300 anos que a gente aprendeu a sair lá da manufatura. A democracia no Brasil é um bebezinho. Aí a gente quer achar que o ser humano vai desenvolver lá. Tudo bem que a tecnologização vem acontecendo de uma forma mais rápida. Mas assim, também não dá pra gente exigir. O que são as ansiedades? Falei que disse que nem ia falar disso, vou acabar falando. O que são as ansiedades hoje em dia? Nosso cérebro, coitado, não conseguiu acompanhar a urbanização da vida. E aí, a gente, ao invés de ficar desesperado por causa do leão que estava correndo atrás da gente há pouquíssimo tempo atrás da nossa evolução, a gente fica desesperado porque o trânsito está empacado. Aí a gente começa... e começa a ter um treco. Então, o nosso organismo, então assim, é triste, às vezes a gente se irrita com toda essa configuração social, que nem sempre é assertiva,
mas eu entendo que é um trânsito. Na psicologia e na geografia, a gente trabalha com a palavra territorialização. Amo essa palavra também. O que é territorializar? É o que você está fazendo. Criar um território onde algo seja subversivo. O que é subversivo? Que não siga aquilo que a maior parte das pessoas está fazendo. Você, nesse momento, está sendo subversiva e está criando um território subversivo. Você está dizendo, não, eu não vou produzir da mesma forma que 90% das pessoas ou mais produzem, né? Eu, por exemplo, ao educar os meus alunos sabem, eu sou mega subversiva. Eu lhes pergunto, lhes indago, lhes cutuco. Hoje eu postei num grupo, acho que até o aluno não está aqui, mas o aluno colocou assim, eu postei lá a live, ele colocou assim, professora, não dá não tô podendo entrar em crise de existência hoje. Ele colocou assim, porque ele sabe que quando eu vou falar, eu vou trazer esses lugares todos, só que ao mesmo tempo eu me acho otimista. A gente tem dia que a gente não tá bem não, né? Que a gente olha para tudo isso e pensa, poxa vida, já poderíamos ter alcançado, galgado outros lugares aí de desenvolvimento humano, social, comunitário, regional, global. Mas a gente está transitando, então há que se ter esperança. E eu sei que você tem, por quê? Porque você está fazendo o que você está fazendo, entendeu? Então, às vezes a gente fica bravo, eu também fico. Hoje, falando com a minha prima, também disse, mas a gente é insistente, né? Quem sabe a gente seja um pouco masoquista, né? A gente gosta de sofrer e ficar ali, a gente não larga disso, porque a gente acredita que a coisa um dia vai começar a andar, enfim, né? A gente acredita nessas novas possibilidades aí, nesses novos trânsitos, enfim. E assim, como eu falo, meu Deus. Amo. E como que a gente sai desse lugar que é o eu, né? Que passa ali pelo sujeito, de você se entender enquanto você persona. E como que você se identifica numa estrutura mais grupal e a partir daí você começa com a sua originalidade, com essa identificação com outros, assim como você. Como que a gente faz essa construção do nosso lugar ao sol? Como é que a gente faz, segundo a psicologia? Eu diria que a gente não pode sair do eu. Se a gente fizer isso, a gente está psicotizando, né? Então não dá. Então, o que a gente fala assim, ó, o detalhe desse momento que a gente está vivendo é que nós estamos começando a entender que eu posso sim ser o eu, e inclusive nem isso a gente entendeu ainda. Eu concordo, é devagar a coisa. A gente agora que está começando a entender que o eu existe. E que instâncias são essas? E que existe, por exemplo, que existe sim o desejo que muitas vezes não está para a norma. E que é por isso que eu sofro. O que é ansiedade? Por que eu me sinto ansioso? Agora que a gente está aprendendo a olhar, por exemplo, para a gente e assumir que naquele dia eu não estou bem. E dizer para as pessoas, gente, hoje não estou boa não. Se já cheguei na sala de aula e disse assim, tô azeda. Aí os alunos caíram na gargalhada. Eu falei, é melhor eu falar. Um espanador. É melhor eu falar do que às vezes, Jesus, caiu tudo. É melhor eu falar do que às vezes vocês ficarem olhando para mim e acharem que eu tô assim por causa de vocês. Não é, hoje eu tô meio... Agora que a gente está aprendendo que a gente pode assumir aquilo que está para os nossos desejos, para as nossas emoções e para os nossos tantos lugares no mundo. Isso só frente ao eu, né? O que é galgar esse lugar ao sol? Eu diria, e aqui fica uma questão, ainda que a gente esteja, eu parti do eu para chegar no coletivo, você não pode destinar o que a gente chama de investimento, implicar-se no outro antes de implicar-se em si. Ou seja, você não pode querer entender o outro se minimamente você não se entende. Você não pode, não existe isso de eu amo o outro sem me amar. Sem entender o que está acontecendo comigo. Gente, não dá para fazer isso. É verdade. Você só consegue destinar ao outro o que em ti vive. Se não vive ali, como é que você vai dar para o outro que você não tem? Como é que você vai oferecer para o outro se você não se encontrou ainda, né? Fica muito difícil. Tudo bem que tudo que eu falei aqui ficou parecendo para-choque de caminhão, mas é a pura verdade, gente. Eu juro para vocês. Não tem como. O teu aparelho psíquico não está dando conta nem do si que dirá do outro.
Então, a primeira coisa é que não dá para deixar o si do lado, não dá para você deixar o eu do lado. Tenta entender um pouco o que está acontecendo. Eu falo isso para os alunos e para as comunidades, para os lugares onde eu vou trabalhar. A gente precisa aprender a criar redes de apoio, né? Por exemplo, eu, a Fer, muito importante. eu cito o exemplo da nossa relação. Nós temos uma rede de apoio, nós, amigas, que temos um grupo, e eu realmente sei que nós somos uma rede de apoio uma para outra. Mas não é só isso, é a tua família, são as pessoas com quem você convive, às vezes a tua sala de aula, o teu grupo de trabalho. E fora isso, ainda há rede de referência em saúde mental, né? A ciência social, os CRAS, CREAS, CAPS, enfim, toda a rede de referência que está ali para o acolhimento, serviços de escola. Então, assim, você precisa buscar o lugar do acolhimento. A gente fala o acolhimento do outro, mas antes é se acolher, se entender, né? Depois disso, é entender que esse eu está inserido em tantos lugares, e esse eu, ao inserir-se nesses tantos lugares, tem função. A gente também costuma dizer assim, eu vou fazer isso porque não vai interferir na vida de ninguém. Mentira, gente. Tudo que você faz interfere na vida de alguém. Tudo, absolutamente tudo. Mesmo que indiretamente, né? Mesmo que um pouquinho, sempre vai ter uma influência. Sempre. Quando a gente vai pensar, por exemplo, na produção de roupa, né, Fer? Cara, pensar, por exemplo, que determinada roupa que você está comprando está sendo feita por escravos em algum lugar, porque isso existe. Nossa, total. Né? Muito. Então, assim, será mesmo que o que eu faço não interfere em ninguém? Interfere pra caramba em muita gente. Indiretamente, acredite. Você sabe que, assim, da mesma maneira que no momento que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que são costureiras, que têm famílias e que dependem disso como renda, também interfere, né? Porque à medida que elas têm uma certa demanda, né, isso vai auxiliar no processo da família delas, né? Então veja como é incrível isso, porque... E aí a gente poderia citar aqui, pegar exemplos de filmes que às vezes retratam isso muito bem, né? Como que histórias paralelas, num determinado momento, se cruzam, se encontram e são... e elas servem, assim, para uma mudança drástica, muitas vezes, da história de vida daquela pessoa, né? Então é muito curioso isso, como esses laços e esses caminhos e tantas histórias acabam se cruzando dessa maneira, né? É muito interessante como a vida acontece, né? Eu acho que não precisa nem... A gente pode ir pro filme, a gente já tem essa ideia, né? Que dar uma live só falar sobre essas questões de... Muitos exemplos. Muitos exemplos, mas assim... eu uso isso nas minhas aulas também, acho que é muito funcional, assim, porque, enfim... Mas a gente pode usar a própria vida da gente. Para pensar... em cenários, eu inclusive tenho algumas práticas grupais que a gente pensa nisso. Em hiatos, o que é isso? Lugares de ponte, ou seja, momentos da tua vida que alguém foi crucial, foi muito importante. Acreditem, a gente vai encontrar pelo menos 10 pessoas que foram cruciais, que foram importantíssimas, que mudaram a minha vida. Agora para pensar também, por exemplo, isso fala muito sobre a tua rede de apoio. Por exemplo, para quem é que você é rede de apoio e quais foram as vidas que você também mudou? Porque a gente também muda vidas, né? A gente também, não estou dizendo assim que a gente vai tornar a pessoa uma outra coisa, mas nós modificamos a história das pessoas simplesmente por atravessarmos essa história. E é tão bonito isso, né? É tão bonito, porque assim como tem as mudanças, óbvio, né? Tanto mudanças boas quanto ruins, porque às vezes tem pessoas que você cruza na sua vida, que são maus exemplos, mas que isso acaba te influenciando, te fortalecendo. Mas quando a gente traz determinadas influências que serviram para enaltecer ou para engrandecer alguém, nossa, é tão importante, é tão bonito isso, né? E, nossa, só aí parece que já valeu a pena, né? Mas sabe que eu acho que até as pessoas, a gente estava pensando sobre isso, que a gente entendeu como ruim,
Cara, se a gente vai ver, foi por causa delas que a gente, que nem você falou, aprendeu uma série de coisas. A vida é também desenvolver habilidades, né? Inclusive, quando a gente vai ensinar, eu ensino assim, nós temos lá as habilidades sociais, né, na psicologia social, as habilidades psicológicas, nós temos as habilidades em comunicação, nós temos as habilidades de inter-relação. Todas essas habilidades são desenvolvidas como nos relacionando com as pessoas. Agora, lhe pergunto, será que a gente desenvolve todas essas habilidades apenas convivendo com pares, com pessoas semelhantes a nós? Não. É importante para a gente também, por isso da questão de que eu sou um sujeito, mas eu estou envolvido com muitas outras coisas. Inclusive, hoje, nas ciências, a gente traz esse termo coletivo, né? Coletividade, criar coletivos, né? Sejam coletivos sociais, enfim, né? Coletivos comunitários que trazem essa intenção de subversão, de mudança. Isso fala sobre o nosso lugar no mundo. Você perguntou assim, e como é que eu consigo, né, esse lugar ao sol, Entendo, assim, que isso é, sim, muito sobre a tua história, sobre a forma como você se entendeu no decorrer do processo, as tantas que a gente chama de contingências, né, como é que a tua história, os grupos com quem você conviveu, a comunidade de onde você veio, gente, olha o que eu estou dizendo aqui, você vai estar lá com 60 anos, com 80 anos, ainda vai estar refletindo em você a tua infância e a tua adolescência, ainda estará lá. A gente não se desfaz. Sabe aquela coisa da cebola? Porque eu sou uma cebola, um monte de capinhas. É mentira. Tá tudo misturado ali dentro. Dentro de você, hoje, né? Eu tenho aí 23, né, Fernanda? Você tem 22 anos. Então, 35 com orgulho. Você também com carinha de 23. Nós, hoje, com essa idade, lindas e maravilhosas, diga-se de passagem, nós não somos somente o que eu sou hoje, a Anabela. Dentro de mim vive lá a Aninha, vive a Bela, como me chamavam na minha adolescência. Sim, Camille, nós estamos o tempo todo se construindo, uma eterna construindo. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por que é difícil isso? Por que é difícil? A maior parte das pessoas não entende isso. Porque nós humanos, nós gostamos de organizar as coisas em caixinhas. Então, assim, isso é o eu, isso é você, isso é sociedade, isso é política, isso é saúde. A gente costuma fazer todas essas coisas. Porque nós somos inseguros, sabe? A gente gosta de pegar as coisas, né? Eu gosto de ter tudo muito bem controladinho. O que mal sabe o ser humano, nós humanos, a comunidade humana, é que não existe controle de nada. Olha só, que importante essa informação. Nós não controlamos, gente, as coisas, a vida, os outros, nem mesmo o nosso comportamento. Eu falo isso em aula. Você tem exatamente a certeza de como você vai se comportar frente a todas as situações da sua vida? Você não tem. Então, como é que você vai falar isso do outro? Né? Então, existe uma complexidade no que a gente chama de sistemas intrapsíquico e interpsíquico, ou seja, o que eu entendo do eu e o que eu entendo do outro, e essa relação. Então, eu diria que galgar o seu lugar ao sol é começar a entender-se primeiro e entender que você está inserido em tantos outros sistemas e que você está interferindo em tudo isso o tempo inteiro e que esses sistemas todos estão interferindo em você o tempo todo e deixar essa coisa de que, não vou fazer porque ninguém faz. Tem muito isso também. Gente, é você diante de você mesmo. Porque no final das contas é isso. Também brinco com os alunos. Você precisa do rim do seu coleguinha para viver? Não, você precisa do seu. Isso significa que sim, você está inserido em tantos sistemas, mas como é que você é respondente disso? Né? É difícil pensar nesses lugares, por isso que a gente às vezes nega, né? A gente não quer falar sobre isso, né? Porque é difícil pensar. Nossa, é exatamente isso, assim. E é um processo que não é fácil, né? Mas que eu acho que quanto mais a gente busca e se conecta consigo, já é um grande passo para você conseguir esse entendimento mais coletivo também, né? Porque não adianta, a gente somos formados a partir também de outras pessoas, e como você bem falou, nós somos influenciáveis, iremos influenciar, então é a questão das relações, sempre. Não tem como fugir disso, né?
Tem um autor, tem um autor Campos, ele diz que hoje, estudando essa questão das geotecnologias, hoje, com as mídias sociais, existe o que a gente chama de desterritorialização. O que é isso? Não tem mais um território, existe o território, questão da relação de poder, mas não tem como eu dizer que, por exemplo, um dado fenômeno existe só naquele lugar. Porque hoje, se eu googar aqui rapidinho, eu já sei tudo o que está acontecendo lá na África. Rapidão. Consequência, a gente está desterritorializado em muitos momentos. Isso nos causa ansiedade, é verdade. Mas também tem um lado que é positivo, que é a gente ter mais facilidade de acesso à informação. Isso é bom. Então, assim, somos coletivos, ao mesmo tempo temos que entender o eu, e a gente não pode se destituir desse lugar que a gente está vivendo agora, que é o da supertecnologização da vida, que é de informação o tempo todo chegando para a gente. Então, de novo, a gente se inserir nesses tantos lugares, sermos coletivos, ao mesmo tempo filtrar algumas das tantas coisas que nos chegam. Eu conto para todo mundo que já faz aí pelo menos uns 2, 3 anos que eu não vejo TV aberta, que eu não vejo televisão. Optei por isso, porque entendi que para mim seria benéfico para minha saúde mental. Ok? E venho buscando informações em outros lugares. Informações que venham a me facilitar a minha existência, gente. E não ficar ali, por exemplo, nesse momento, inclusive, da pandemia. O tanto de gente lá vendo tragédia o dia inteiro. Não, né? Nós temos que tentar mobilizar questões, operacionalizar formas de vida e relações que sejam mais assertivas. Né? Não ficar apenas ruminando essa questão do... o que você falou, é lento, mas também eu entendo que às vezes a gente fica ruminando muito algumas coisas que não são mais necessárias. Até coloquei aqui, você falou do ser e do todo. Não nos esquecermos que o sujeito é biopsicossocial, inclusive / espiritual. Eu não destituo ele de nada disso. Ele é psíquico, ele é orgânico, ele é um organismo, ele é social e, ao mesmo tempo, ele tem as crenças dele. Eu respeito isso. Mas, ao mesmo tempo, de novo, a gente precisa começar a pensar um pouco mais sobre aquilo que nos é funcional enquanto sociedade e sobre aquilo que já não faz mais parte, né, da nossa existência ou que, pelo menos, não é mais tão funcional para a gente. Ai, demais. Ana, a gente já está nos minutos finais. Gente, parece que começou há 5 minutos, né? Já vai fazer 1 hora que a gente está aqui. Mas é que a gente é agrária, né? A gente é agrária. Você ainda não falou muito, mas eu sou. Mas eu sempre falo, tem algumas amigas que são assim, né? Acho que uma vida é pouco para a gente falar tudo que a gente quer falar e por os momentos todos que a gente tem, assim, para compartilhar. É incrível. E eu te vejo... Áudios de 10 minutos, né? É sempre. Mas eu te vejo, assim, como uma peça fundamental na minha vida, uma amiga querida, e eu espero que a gente, embora faz bastante tempo que a gente não se vê, assim, pessoalmente, mas que a gente está sempre perto, né? É muito bom. E daí, assim, pra gente já... Porque faltam 7 minutos, se a gente não acabar dentro do tempo, corta tudo, daí a gente perde o nosso IGTV. A ideia, assim, desse momento do questionário e mais, né, que é a gente trazer pessoas para compartilhar histórias e assuntos que sejam bacanas para as pessoas que estão assistindo. A ideia é trazer algumas perguntas, né, para as pessoas que são convidadas. E daí, para ti, eu separei uma, que são perguntas surpresas, né? Então, eu queria que tu falasse o que você acha que o mundo precisa? O mundo precisa de educação. O mundo precisa de educação. Nós precisamos entender, alguns lugares do mundo já vem entendendo isso, que bom. A gente também não pode dizer que no Brasil isso não acontece. Mas nós precisamos de educação. E uma educação, eu vou até tomar uma parte que eu tenho aprendido muito com a Paty Melen aqui, tenho lido mais sobre a justiça restaurativa. Nossa, nós precisamos ter mais... Né? Um beijo para a Paty também. Um beijo para ela, querida amada. Nós precisamos aprender mais sobre... por exemplo, só a justiça restaurativa já é maravilhosa. A gente precisa educar mais as pessoas. Nisso, eu falo que essa é a minha função no mundo. Se alguém perguntar,
Por que você está na Terra? Para educar pessoas. E não dizendo que eu já fui totalmente educada, porque tadinha de mim, tô aqui, ó. Né? É uma Tem dia que constante, né? A gente vai aprendendo todos os dias. Tem dia que erro, tem muito dia que erro, né? Então, assim, a gente continua. As pessoas precisam ser educadas, por exemplo, no Brasil, essa discussão das últimas semanas, nós não temos educação política no Brasil. Não temos. A gente pune. Nós vivemos em uma sociedade punitiva. Nós não educamos as pessoas. Não. Então, o mundo precisa ser educado. E educado no afeto, educado no acolhimento. E detalhe, tem gente que diz assim, isso não existe, Paulo Freire estava errado. Gente, já foi para a sala de aula e trabalhou da forma como ele dizia para a gente trabalhar? Você já tentou realmente fazer? Não. Não sabe do que está falando. Então, assim, a gente precisa educar e educar com afeto, educar com acolhimento. É disso que o mundo precisa. Ai, que lindo! E é isso mesmo, é o início, é a base, né? A partir daí outras coisas virão, mas se não tiver isso, não adianta, é a premissa. Ana, faltam 4 minutos. Eu quero te agradecer muito. E assim, foi difícil escolher uma pauta contigo, porque como eu falei, tu é multi, né? Qualquer assunto seria um assunto super interessante aqui. E vamos fazer mais, né? Temos uma lista de assuntos para fazer, para trazer para as pessoas. Mas eu quero te agradecer muito, muito, muito. Obrigada por ser essa pessoa incrível que você é. E é isso, sabe? Como eu já te falei várias vezes, você é uma pérola que as pessoas precisam conhecer, porque tu é incrível enquanto profissional, e dentro do profissional é educadora, geógrafa, psicóloga, é incrível quanto amiga, quanto pessoa, e não é rasgação de seda, não. Eu tô colocando aqui o que é real, tá? E todo mundo que te conhece sabe disso. Então, eu quero te agradecer muito, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Tem uma série de pessoas que eu fui vendo os nominhos aqui embaixo, queridas. Rosângela, saudades dessa turma da Rosângela, gente, que saudades de vocês, dos nossos alunos queridos, das nossas amigas que estiveram aqui também acompanhando. Então, um beijo, Ana, e pode se despedir, então, que a gente tem 2 minutos ainda, para não perder a nossa live. Então, assim, gente, sigam a Fer, façam, como é que diz? Compartilha, dá joinha, dá like, façam isso, porque precisamos de mulheres, sim, mulheres inovadoras, empreendedoras, mãe, linda, maravilhosa, inteligente, tudo isso, né? E espero que tenha sido legal e que vocês, mesmo os que não estão vendo agora e vão ver depois, que isso seja benéfico a todos. Estarei aqui à disposição, você sabe, né? E continuamos aprendendo com as nossas existências, né? O planeta Terra é esse lugar de aprendizagem, entendo assim, que isso aqui é uma grande escola, tomara que seja mesmo. Por isso trabalho com educação, né? E que mais? Te amo. Te amo. Ai, também, Ana, obrigada, tá? E vamos repetir a dobradinha. Eu vou encerrar aqui pra gente não perder, tá bom? Beijo, gente. Enorme. Boa noite pra tchau, todos querida. e todas. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tem que ver como é que encerra agora que eu já esqueci. Ai, meu Deus, eu tenho 1 minuto pra encerrar esse negócio. Não é lá em cima, embaixo? Acho que eu vou no X, né? Vou no X. Beijo. Tchau. Beijo.